Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Deixa Deus trabalhar na tua vida. Hoje eu quero falar sobre as polêmicas internéticas. As polêmicas da internet. Meu irmão, Deus ele tem uma obra para fazer na sua vida. E ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quiser. E a ninguém deve explicação. Muitas vezes o homem vai tentar explicar o agir, o trabalhar, o mover de Deus. Não vai entender nada. Porque as coisas de Deus são mistérios, são milagres. E milagre de Deus não se explica. Por que eu estou falando sobre milagre? Porque Deus trabalha no sobrenatural. Deus é um ser sobrenatural. Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, quando nós olhamos para as situações, segundo a nossa ótica humana, nós vamos medir o mundo espiritual, segundo as nossas próprias expectativas, as nossas próprias forças, nós não vamos conseguir entender nada, meu irmão. E a fé, o firme fundamento, a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. Hebreus 11. Nós precisamos ter fé. Ninguém explica Deus. Você vai confiar, você vai esperar e vai acontecer. Isso é crer, isso é acreditar. Então, nós precisamos contar com o sobrenatural. Isso é para quem acredita. Isso é para quem tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Importa agradar a Deus e não a homens. Muitas vezes nós vamos querer agradar o homem. E aí é quando nós nos frustramos. Muita gente não gosta de mim. Porque eu falo aquilo que ninguém gostaria de falar, Mas eu sou imparcial em todos os aspectos. A minha única regra de fé é a Bíblia. Uns vão dizer que eu sou um bandista. Outros vão dizer que eu sou taxista, adventista. Eu não vou falar qual é a minha religião, Mas eu prego a palavra e a Bíblia é a minha regra de fé. Eu não prego placa de igreja. Até porque eu prego para todo mundo, Porém, eu sou pregador da Bíblia, da palavra de Deus. Cada um tem a sua concepção, cada pessoa tem o seu ponto de vista, mas o meu ponto de vista é a partir da palavra. E se eu estiver pregando heresia, se eu estiver errado, por favor, me corrija, que nós vamos sentar e vamos ler a Bíblia, e vamos procurar, endireitar. Mas vamos procurar sempre buscar a presença de Deus. Evitar polêmicas. O homem e as suas polemizações. As polêmicas. A internet polemiza demais as coisas. E muitas vezes ofendem, magoam as pessoas, E tentam frustrar outras pessoas. Eu vi uma situação em que a pregadora Vitória Souza foi chamada de produto. E, em primeiro lugar, eu admiro muito uma moça, Enquanto muitas estão por aí nas baladas, nas esbórnias da vida, uma jovem que prega a palavra de Deus. Então, a partir daí nós já vemos que, a partir desse ponto desse primeiro ponto de vista, nós agradecemos a Deus pela vida desta jovem pregadora, A internet e as suas polêmicas. Eu vi o cantor Matos Nascimento, um homem que na minha mocidade eu ouvia muito e ainda ouço, Hoje está mais amadurecido, envelhecido, mas com muita experiência em sua vida cristã. E, na verdade, nós precisamos ter algumas pessoas como ponto de referência.
né? Para que nós possamos ter um norte, um rumo, uma direção, e a nossa referência maior é Jesus. Eu louvo muito a Deus. E realmente a internet, ela tem muitas polêmicas, né? Porém, vou ler essa passagem bíblica aqui, no livro de Isaías 52, 7, 8. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação. Que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que anunciam as novas de paz. Eu prefiro ver uma pessoa pregando a palavra de Deus, ainda que seja na internet ou nos púlpitos das igrejas, porém que preguem a palavra. Glória a Deus. Nós precisamos entender que a internet é um meio de comunicação, de alcance global. Porém, para quem prega a palavra de Deus, a meta é alcançar o maior número de pessoas possível. Muita gente fantasia muitas coisas. Eu vejo muito isso em grupos de WhatsApp. Pessoas que entram em redes sociais, usam um perfil falso para se aproveitarem do anonimato para fazerem as suas mazelas. Mas passou já o tempo e passou da hora de pararem de fantasiar e viver a realidade. É um meio de comunicação, pregamos de graça, né? E quer dizer, é um meio de comunicação e é de graça. Você pode pregar aqui de dentro do meu quarto, eu evangelizo o mundo e eu glorifico a Deus por isso. Porém, meu irmão, o povo precisa ser alimentado. E quem alimenta a ovelha é a palavra. Se o pasto tá bom, a ovelha é bem alimentada. Chegou o tempo de nós pararmos de falar de política e falarmos de Jesus. A política acabou e agora? Nós já podemos ser irmão em Cristo? Já podemos ser amigos? Glória a Deus. E precisa sim pregar a palavra, sem rodeios, de forma direta. Falar do amor de Deus, ler a Bíblia. E esse negócio de ficar falando, Deus mandou falar. Deus manda te dizer. Meu irmão, o povo precisa ser alimentado. E fantasia não alimenta ninguém. A pessoa ouve aquela palavra ali, alguém que lança uma palavra que está pregando para uma multidão e fala assim, tem uma pessoa com dor de cabeça ali, você vai achar 200, 300. Usar esse tipo de... Eu não estou criticando ninguém, não. Estamos falando sobre o assunto, sobre palavra. Então a gente não pode usar esses artifícios para tocar o coração das pessoas. Eu digo para você, se a palavra de Deus não puder fazer nada pela pessoa, nada mais nesse mundo fará. E não é com mentira que você vai confortar o coração de uma pessoa. Bom, os pregadores da internet, nós pregamos a palavra e alcançamos pessoas que muitas vezes não são alcançadas. Gente que está dentro de 4 paredes, dentro de um quarto ali com depressão, não sai para nada. Não vai numa igreja, mas ele abre lá o WhatsApp e ouve uma palavra. E naquela palavra muitas vezes Deus fala com ele. Isso é muito importante. É a obra de Deus. Faz parte, né? Então, não importa se está pregando um púlpito ou se está pregando na internet, desde que esteja pregando a palavra verdadeira e genuína. Isso é o que importa. E as multidões precisam ser alimentadas. E ovelha só é alimentada com palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Eu sou Wesley Santiago, de Rondônia, Brasil.